Glorioso Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença nesta manhã, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por o Senhor ter nos levantado, graças a Deus, o teu fôlego de vida. Também agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo dia de ontem, por tudo que aconteceu ontem, e também clamamos ao Senhor pelo dia de hoje, para que o Senhor possa nos dar, segundo a vontade do Senhor, não sabemos até que horas, mas agradecemos ao Senhor também, porque a tudo nós temos que dar graças ao Senhor. O Senhor ontem nos deitou, o Senhor nos levantou, graças a Deus, já estamos aqui podendo falar com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Por isso pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados, pensamentos, palavras, atos, tudo aquilo que nós precisamos pedir perdão, porque a vida é assim, para nós vivermos verdadeiramente com o nosso Cristo Jesus, nós precisamos estar sempre pedindo perdão a Deus, sempre consertando com Deus, mas um conserto de coração, não um conserto somente de boca, porque o Senhor ele tem nos dado grandes coisas, tem feito coisas grandes no nosso meio também. Talvez está fazendo devagarzinho, a pessoa não entende, desespera, né? Mas nós temos que saber o trabalhar de Deus, cada um ele trabalha diferente. Tem uns que ele trabalha rápido demais, outro trabalha devagar, mas ele está trabalhando, glória a Deus. Agradecendo ele também por coisas que ele já fez, né? Se a pessoa não agradeceu, vamos agradecer. Se agradeceu, vamos agradecer a si mesmo, porque nós temos, às vezes nós pedimos e o Senhor atende. Então vamos agradecer a Deus, apresentar a Deus nossas vidas nessa manhã, entregar nossas vidas na mão do Espírito Santo de Deus, para que possa nos conduzir, não nos deixar em lugar aonde não é para nós irmos, porque muitas vezes tem lugar que não é para nós irmos, e nós vamos, chegamos lá, alguma coisa de errado acontece. Por quê? Porque não é lugar de nós estarmos colocando a planta dos nossos pés. Vamos vigiar com isso, vamos ligar mais nas coisas do Senhor, que nós estamos vendo que cada dia que passa as coisas estão ficando mais apertadas e nós temos que focar mais nas coisas de Deus para que nós possamos alcançar o êxito, né? Alcançar aquilo que o Senhor quer. Chegou o tempo do Senhor fazer o reboliço dele, ele tem feito, já está fazendo reboliço, e muitos não vão entender o que está acontecendo, e às vezes a gente não está entendendo, mas Deus está entendendo tudo o que está acontecendo. Então, ele está colocando cada peça no seu lugar, né? Vamos falar assim, cada um ele está colocando no lugar, ele está fazendo segundo a vontade dele. E nós precisamos entender. Muitas vezes não, deixa Deus trabalhar e vamos glorificar a Deus, amém? Aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no verso 7, diz assim: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então nós sabemos que nós precisamos pregar, precisamos falar que é chegado o reino dos céus, né? Nós precisamos falar que o reino dos céus é verdadeiro, precisamos falar que o céu existe, que o céu não é brincadeira, não é história de carochinha, não, o céu é real. Mas também nós precisamos deixar bem claro, né, essa pregação, para o quê? Para aqueles que acompanharem da manifestação do poder de Deus, eles possam saber que as forças do pecado, da enfermidade e de Satanás, muitas vezes nos oprime, né? Então nós precisamos sair disso daí só com a graça de Deus. Aí o Senhor nos dá a graça. O propósito de Cristo é que o reino de Deus e o seu poder estejam próximos. Claro, nós precisamos de estar ligados nisso daí, para levar a salvação, a graça e a cura do povo de Deus. O povo de Deus precisa de cura, de salvação, mas tem um povo que quer ser de Deus. Eu estou falando porque eu tenho visto, tenho até conversado, mas eles não estão entendendo o agir de Deus na vida deles. Eles vão num lugar, vão no outro, vão no outro, vão no outro, e não sabem aonde vão ficar. Mas aqueles que querem servir a Deus, eles entram no lugar, ali eles vão permanecer. Enquanto ele estiver falando o que eles precisam ouvir e que querem ouvir, que agora está assim. Tem que saber o que a pessoa quer ouvir. Mas vou deixar bem claro aqui.
o que a gente precisa de ouvir são as verdades que vêm da palavra do Senhor, e não aquilo que o homem vem moldando para encher o nosso ego, para preencher o nosso ego. Isso não. Isso aí não é de Deus. Agora, as coisas que estão na palavra é de Deus, sim, porque muitas coisas já estão mudadas pelo homem, e nós não podemos aceitar aqueles que são verdadeiramente raízes. Não pode aceitar o que vem do homem, e sim o que vem de Deus. E muitas vezes nós temos que saber ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez falam outro tipo de coisa no nosso ouvido, nós achamos que é o Espírito Santo e nós acabamos cometendo erro na presença do Senhor. Então, nem todos estão certos. Nós não queremos ser juiz de ninguém, mas nós estamos aqui para falar sobre o reino de Deus. E se nós quisermos ir para o reino de Deus, nós precisamos fazer as coisas do jeito que é necessário para nós alcançarmos o reino de Deus, né? Porque é o reino de Deus, antes de nós partirmos para o reino, nós temos que levar para primeiro aprender e depois levar para os outros a salvação, né? Aqueles que estão mais próximos de nós, para que nós possamos levar a cura ao povo de Deus, pessoas que querem sério com Deus, não somente a cura, mas querem o trabalhar de Deus na vida. Então nós precisamos também trabalhar nessa área aí que é necessário, né? Quando o reino dos céus não se manifesta entre o povo de Deus, então nós temos que ficar preocupados, porque alguma coisa está errada no nosso meio. Então nós devemos abandonar urgentemente o mundanismo, abandonar os vícios, porque às vezes eu falo, eu confio em Deus, eu estou seguindo as coisas de Deus, fala assim que o povo fala, né? Eu estou seguindo as coisas de Deus, mas está com coisas ainda que Deus abomina, Deus não aceita, que são vícios. Às vezes são vícios pequenos, mas que tem mandado. Aí tem pessoas que falam, desde pequenininho que eu uso isso aqui, vou continuar usando. Gente, nós precisamos mortificar para Deus. Mais uma vez eu vou falar, se Deus deu seu único filho para verter a última gota de sangue por nós, e por que nós não podemos mortificar para o Senhor? Tirar as coisas que vêm do mundo, tirar os empecilhos. Tem pessoa que diz, eu não vou para Jesus que eu não posso, eu não fico sem um brinco. Quem que é um brinco na presença de Deus? Eu não vou para Jesus que eu não fico sem um cigarro. Quem que é um cigarro na presença de um sangue vestido lá na cruz? Então são coisinhas pequenas, tem grandes também, que as pessoas estão perdendo o reino dos céus por causa de coisas terrenas e coisas que não vai fazer falta. Por que não vai fazer falta? Porque nós não nascemos com isso, nós temos que preservar aquilo que nós nascemos. Talvez até tem vezes, né? Tem gente que sofre algum acidente, perde às vezes um dedo, uma perna, mas isso daí é acidente. Mas mesmo assim, né, vai ficar faltando aqui na terra, mas eu creio que nos céus é com Deus. E também nós precisamos saber que Deus, igual já disse, vai fazer um reboliço. Tem pessoa que está com a cabeça assim a mil, porque não sabe o que vai fazer da vida. Ele está dentro de um templo, mas já não está sentindo ali que é lugar dele já mais. Ele já está na hora de querer ir para outro lugar e não sabe para onde ir. Ora a Deus, porque Deus vai falar para onde você vai, o que você vai fazer, e a gente fica somente aguardando. E aqueles que têm mudado de lugar, que eles possam permanecer firmes aonde eles estão. Se Deus mandou para lá, se foi o Espírito Santo de Deus mesmo que falou, que é para sair e para entrar em outro lugar, obedeça o Espírito Santo de Deus. Seja fiel aonde você está. Não fica pulando daqui para ali, de ali para aqui, que você não vai ficar nunca sua barraca. Ou você é ou você não é. É assim que nós temos que ser. Nós não podemos ficar para lá e para cá, porque nós não sabemos. Às vezes, na hora de falar conosco, nós estamos em outro lugar. Não. O nosso lugar é na casa do Senhor, quando é dia de estarmos na casa do Senhor. Então, nós temos que abandonar o mundanismo. Tudo que é do mundo tem que ser abandonado, gente. Nós estamos no mundo, tudo podemos fazer. Depois nós saímos deste mundo para Jesus, nós vamos fazer isso de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que agrada ao nosso Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz,
buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E nós devemos orar muito mesmo, para que venha o reino, para que seja feita a vontade do Senhor, porque nós oramos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, se nós oramos isso, nós precisamos viver isso. Então, tudo isso o Senhor vem falando conosco. E é só nós lermos a palavra do Senhor, é só nós buscarmos no Senhor, é só nós procurarmos aprofundar no Senhor. Muitas vezes a gente vê a pessoa conversando sobre a palavra, mas tudo distorcido. Está passando para o outro coisas que não é verdadeiro, que não é alguma coisa até verdade, mas tem coisa que a pessoa tem que saber entender. Não adianta você caminhar atrás das coisas do Senhor, mas cheio de vício, andando de qualquer jeito, ninguém te reconhece. Mas a gente não é reconhecer o que eu quero dizer fisicamente, não, mas espiritualmente. Olha para você, não vê mudança nenhuma. E vir para Jesus é mudança. Nós temos que mudar. Até a nossa feição muda. Sem nós sentirmos, as pessoas que sentem que nós mudamos. E tem pessoas, eu estou em tal lugar. Tá. Assim você passa, nem cumprimenta a pessoa do jeito certo, porque ele não mudou nada. Ele continua a velha natureza. E aqueles que vêm para a presença do Senhor Jesus, ele é novo, ele torna-se, desde que tudo se faz novo, ele torna-se uma coisa nova, porque está na presença de Deus. Não importa a idade, o importante é nós fazermos as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ainda que muitos, conforme a placa, não aceitam o que a Bíblia diz, mas a Bíblia nos ensina sim. E eu prefiro ficar com o ensinamento da Bíblia do que com o ensinamento humano, porque o ensinamento bíblico é Deus quem está falando. Então é Ele que vai me levar para o céu de glória. E o ensinamento do homem, muitas vezes falha e a gente perde também a salvação. Então nós temos que saber procurar se está certo o que está falando conosco, não por curiosidade, não para criticar, não, mas para saber se nós estamos andando certo no caminho do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Peço ao Senhor neste momento perdão pelos meus pecados, pensamentos, palavras, atos. Também que os irmãos aí, que as pessoas que estão ouvindo, vão ficar ao alcance desse áudio, né? Então, é uma coisa difícil do povo encontrar esse áudio, mas que aqueles que o Senhor quiser que ouve, vão encontrar. Eles vão, quem quiser ouvir também vai encontrar, a procurar um jeito de encontrar para estar ouvindo, né? Porque o Senhor às vezes fala, as pessoas não levam a sério, mas eu não ligo não, porque eu estou fazendo a minha parte, como sempre digo, quero ajudar, segundo Deus está mandando ajudar. Agora, quem não quer ser ajudado, nada eu posso fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, entra com providência, Pai amado, Pai querido, nos dando força, fé, coragem, perseverança em todas as áreas de nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, enfrentar o dia a dia. Pai, nas tuas mãos entregamos todas as famílias, Senhor, desesperadas, famílias que estão, Pai amado, com um espírito de contenda dentro de casa. Meu Deus, entra com providência. Esse povo sabe, Senhor da glória, que o que eles estão, onde eles estão, não está combatendo o que é necessário. Tem que ir atrás do Senhor Jesus, que só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor sabe expulsar o inimigo de nossas almas. Não existe, Pai amado, Pai querido, falar que está com o Senhor sem renunciar. Nós não renunciamos nada. Nós queremos tudo do jeito que todo mundo está vivendo, também quero viver igual. Não é assim. A renúncia nos afasta de muitas coisas. Por isso eu clamo ao Senhor neste momento, que o Senhor visita essas pessoas que precisam se renunciar, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia. Salva esse povo, Senhor. Tem misericórdia desse povo que precisa de salvação. Entrega em tuas mãos também, meu Pai. Todas aquelas pessoas que já saíram pela manhã, foram para o trabalho e
Não importa o tipo de condução, mas foram, Senhor. E eu peço ao Senhor que os leva e os traga debaixo da potente mão do Senhor, livrando de acidente, livrando de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que já saíram de casa orando ao Senhor, aqueles que já saíram de casa falando com o Senhor. Pai amado, Pai querido, entrega em tuas mãos também, Senhor, causa que precisa ser resolvida, não foi resolvida ainda, mas nós estamos aguardando, Senhor, resposta, aguardando chegar algo, Senhor, documentações, para que nós possamos, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ficarmos tranquilos com essas documentações. Meu Deus, toque onde é necessário tocar. Tome em tuas mãos, Pai, aquelas pessoas que estão longe, aquelas pessoas que sumiram, meu Pai. Nós não sabemos aonde estão. Deus, a tua casa, todas as tuas casas, enquanto com a porta aberta, e este povo não está encontrando a porta para entrar. Ah, Senhor da glória, traga aqueles que um dia saíram e não voltaram. Quantos tempos que saíram da tua presença e não voltaram, meu Pai? Outros nunca vieram, mas o Senhor possa, Pai amado, para trazer, para que as pessoas possam ter responsabilidade na casa do Senhor. A responsabilidade não é comigo, não é com quem está de frente da igreja, não é com ninguém, pastor nenhum. A responsabilidade é de cada um de nós, que a salvação é individual. E aqueles que falam que vem, não vem, porque não querem vir mesmo, sempre arrumam uma coisa, desculpa não vir, muito cuidado, porque as coisas não estão fáceis, as coisas estão assim, quando nós mesmo esperamos, nós estamos recebendo má notícia, porque são pessoas, são desobedientes, pessoas que muitas vezes não querem, outras porque não estão tendo condições. O Senhor conhece todas as coisas, conhece todos os corações, por isso entregamos tudo nas mãos do Senhor. Entrega em tuas mãos, Senhor, famílias, as quais são fiéis ao Senhor, verdadeiramente. O Senhor continua com essa fidelidade nessas famílias, em nome de Jesus, meu Pai. E aquelas pessoas que falam e não vêm, fala e não faz. Meu Deus, se for da vontade do Senhor, o Senhor nos envia, o Senhor fala conosco, o Senhor, Pai amado, Pai querido, espera para que nós possamos, em nome de Jesus, meu Deus, falar com esse povo para salvar as almas deste povo, Pai. Quando as pessoas estão querendo coisas fáceis, quando as pessoas têm mudado de lugar por causa de facilidade, não por causa das coisas, porque não quer ouvir a palavra verdadeira. E a palavra verdadeira, Senhor, ela dói. Mas nós precisamos ouvir para que nós possamos entrar no reino dos céus. Nós não queremos dizer que fulano e Bertano não vai entrar. Não, a fé cada um tem a sua, e cada um sabe aonde é o grau das coisas que fere a Deus. Então, nós não vamos fazer as coisas as quais vai ferir o coração do Senhor, principalmente do Espírito Santo. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma fé verdadeira, saber que o Senhor está falando ali naquele lugar, saber que o Senhor está ali naquele lugar e as coisas estão de acordo com a vontade do Senhor, porque nós temos até exemplo de pastores que estão fazendo certo tipo de coisa, a qual muitas pessoas querem que façam com eles, e o Espírito Santo chamou a atenção desse pastor e disse, se você continuar fazendo isso, a sua alma vai para o inferno. Por quê? Porque eu não vou aceitar isso mais. E ele veio para as redes sociais e falou o que estava acontecendo. Ele fazia demais esse tipo de coisa. Então, que nós possamos também fazer como esse pastor, ele deu ré no carro dele e parou de fazer, né? Porque ele fazia. A igreja dele era muito cheia, porque ele fazia as vontades das pessoas. E nós não podemos fazer a vontade, nós temos que fazer a vontade de Deus. Se Deus falar, vamos fazer. Se Deus não falar, vamos ficar na nossa, porque nós não podemos passar por cima das coisas de Deus, jamais. Então, muitos passam para encher a igreja, muitos passam para dizer que isso aqui é versículo isolado. Não. Se a Bíblia estivesse velha, ela já tinha sido passada limpa há muitos anos. Então, ela vai permanecer do jeito que ela é. Ela foi ontem, ela é hoje e sempre será. E aqueles que não concordam com as coisas bíblicas, muito cuidado mesmo. Porque às vezes você acha que está
tendo a sua liberdade, é aonde você está tendo a sua prisão. Então vamos levar mais a sério as coisas do Senhor, vamos andar nos caminhos do Senhor verdadeiramente, vamos parar de brincadeira, porque o Senhor nunca foi brincadeira e nem nunca será brincadeira para conosco. E muitas vezes nós achamos, Deus é amor, Ele vai fazer com que eu viva do jeito que eu quero, porque eu quero viver assim, 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 e o Senhor eu sou filha dele, Ele vai me abençoar. Cuidado com isso, porque muitos filhos do Senhor, né, já tiveram coisas, já teve tempo de voltar atrás e arrepender, graças a Deus, porque o Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém. A palavra dele é inerrante, não adianta falar que não adianta nós ficar procurando pedacinho aqui, pedacinho ali, emendando para fazer a nossa vontade, jamais. Vamos fazer a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor, que nós ficamos com Ele. Ainda que fiquem 2 ou 3, mas fica na presença do Senhor, tá ótimo. Foi igual nos dias de Noé. O povo todo foi convocado. Olha, todo mundo. Mas ninguém acreditava que ia acontecer. Assim está nos dias de hoje. Deus está falando, Deus está pedindo, Deus está mostrando a palavra, tem levantado criança, tem levantado jovem, tem levantado adultos para estar falando a palavra do Senhor, e tem pessoas ainda que não estão crendo que isso pode acontecer. Pode não, que vai acontecer. Então, eles estão daqui para lá, de lá para cá, mas sem ordem de Deus. Porque Deus, quando dá a ordem dele mesmo, a pessoa sai sem nada de errado. Tudo está certo, não sai atrás de coisa errônea, não, gente. Então, vamos fazer isso. Vamos parar de andar atrás de coisa errada. Vamos parar de andar contra a vontade do Senhor. Porque andar contra a vontade do Senhor é andar para trás, porque nós fazemos tudo nós fazemos. Agora, naquela última hora ali que vem um problema. Então, ninguém é santo, mas vamos procurar trilhar o caminho da santidade. Nós já sabemos, tem pessoas que conhecem a palavra, tem pessoa que você vai falar com ele, ele grita, só eu conheço a palavra, mas não vive a palavra. O conhecer a palavra não é tão importante assim, nesse caso. O conhecer a palavra e não viver a palavra não é importante. O importante é você conhecer e viver. Não adianta você falar, mas ele está indo em tal lugar. Está indo. Mas eu quero saber se você está com Deus. Eu quero saber se você está verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Então, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos andar nos caminhos do Senhor. Vamos procurar melhorar cada dia. Está difícil, mas nós vamos de fé em fé, de glória em glória, e nós vamos alcançar aquilo que é necessário. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Entregamos nas mãos do Senhor neste momento aquelas pessoas que estão hospitalizadas, todas as pessoas que estão hospitalizadas. Que o Senhor possa fazer segundo a vontade dele em cada vida. Entregamos também, Senhor, aquela jovem mulher, a qual tive uma notícia dela ontem, graças a Deus, notícia até boa, que o Senhor possa continuar ali trabalhando, segundo a vontade do Senhor, tocando na mente dela, tocando na coluna dela, meu Pai. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor, para que possa, em nome de Jesus, papai, a obra do Senhor completar a obra do Senhor naquela vida. Santo Israel, Deus da glória, Espírito Santo de Deus, entra com a tua providência, Pai, na vida daquela senhora que está ali, na vida daquela criança que, pela misericórdia de Deus, está prestes também a sair lá da UTI. Toma em tuas mãos, Senhor da glória, aquele pastor o qual sempre tem orado por ele, e o Senhor possa fazer segundo a tua vontade na vida dele, meu Pai, está nas tuas mãos, o Senhor possa cada dia mais trabalhar em nome de Jesus, segundo a tua vontade. Entrego todos os pastores em tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, aleluias, através deles, nos ensinar, porque nós somos alunos, nós queremos aprender e precisamos aprender, mas aprender a verdade e não aprender as coisas de jeitinho, porque tem que ter o jeitinho brasileiro. Agora a palavra do Senhor não tem jeitinho, ou é ou não é. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O que vier do contrário é coisa maligna. Então, está escrito na palavra dessa maneira e nós temos que fazer segundo a vontade do Senhor. Pai querido, Pai amado, agradeço ao Senhor por famílias das quais o Senhor tem buscado, às vezes não é aqui de perto, pessoas de longe, mas a família toda tem vindo para o Senhor, graças a Deus, porque eu sempre digo, e não vou parar de dizer não,
Enquanto não acontecer, eu não vou parar de dizer, porque o povo daqui, desse nosso lado aqui, tem a cerviz dura. São povo que não quer aceitar Jesus, é povo que está agarrado com o dinheiro, povo que está agarrado com a coisa da terra, povo que está agarrado com coisa que, não, é inútil para o Senhor. Mas não adianta falar que eles falam, mas por que então que Deus deixou? Ele deixou foi para nós usar. Claro que foi, mas nós precisamos saber usar. Nem tudo que Deus deixou para usar, nós temos que usar. Não, tem coisas que nós nem podemos ver, que dirá usar. Então, que o Senhor possa nos dar paz, nos dar força, coragem, perseverança. Entregamos nas mãos do Senhor também aquelas pessoas que estão ali hospitalizadas, que estão marcadas de cirurgia para elas, meu Pai. Pessoas de idade, o Senhor possa entrar com providência, Pai. Entra ali, Senhor. Faz segundo a tua vontade nessas vidas, em nome de Jesus. São pessoas, Pai amado, Pai querido, às vezes que moram aqui em Anutiba também. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Estamos entregando direto nas mãos do Senhor, orando, fazendo aquilo que é necessário, para que o Senhor possa visitar a pessoa, visitar a família, que a pessoa fica todo mundo abalado, porque às vezes é coisa que surge assim e a pessoa não estava esperando, então todo mundo fica assim abalado. Mas o Senhor é Deus que entra com providência nessas vidas também. Entregamos em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que estão enlutados, as pessoas que estão ainda vai mexer com essas coisas, né? De luto, mas também aqueles que estão lutados no coração, já sentindo falta daqueles que partiram, aqueles, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar e passar sobre cada coração o bálsamo do Senhor. Pai, entrega em tuas mãos também tudo aquilo, Senhor, que está sendo dois pesos e duas medidas. As pessoas têm feito para um de um jeito, para o outro do outro, têm aproveitado a bondade das pessoas. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Só o Senhor pode modificar essas coisas, porque nós não podemos entrar nesses méritos, porque isso aí não cabe a nós, cabe ao Senhor tomar a decisão. Soberano Deus, eterno Pai, também em tuas mãos, Senhor, todo cansaço, pessoas que já amanheceram cansadas, com dor nas costas, dor no corpo, topa tudo quanto é lugar. Passa, Senhor, em nome de Jesus, tirando essas dores. Vai fazendo, Senhor, a libertação dessas pessoas, em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, todo o peso no corpo. Joga por terra tudo que não provém do Senhor, meu Pai. Ah, Senhor da glória, entra com providência. Faz teu querer, teu poder, teu agir. Meu Deus, eu necessito do Senhor em cada momento da minha vida. Por isso eu peço ao Senhor que venha visitando essas pessoas também, que elas possam conscientizar que seu Senhor não está para viver. Mais uma vez, entrega em tuas mãos pessoas que tiveram diagnóstico, Pai, não bom, mas que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, com o dom da cura, meu Pai. Entra com o dom da cura. Trabalha na vida dessas pessoas, Pai. Vem curando, vem jogando por terra, Senhor, essas enfermidades a qual todos têm medo, sabe que são enfermidades que faz sofrer, são enfermidades que as pessoas sofrem, mas que as pessoas, Senhor, que o Senhor quer trabalhar na vida delas, que o Senhor tem algo na vida delas. Não estou separando as pessoas, mas tem pessoas que não creem, tem pessoas que acham que não vai dar certo, que só dá certo o medicamento. E muitas vezes o médico fala, ó, meu último medicamento foi aplicado, agora vou mandar para casa. Então é o que nós precisamos fazer, estar ligado no Senhor, para que quando isso acontecer, nós temos força, coragem, perseverança para continuar na presença do Senhor. Deus da glória, Espírito Santo de Deus, continua trabalhando em nossas vidas, já entra na nossa saúde, meu Pai, saúde física, saúde mental, meu Deus, para que nós possamos ser salvos, libertos, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, tome em tuas mãos as pessoas que estão ainda chorando por causa de aposentadoria, pessoas que não conseguiram receber ainda, Pai, e muitos que estão recebendo também estão jogando dinheiro assim, Senhor, de qualquer jeito. Não é assim, meu Deus. O Senhor dá às vezes não, dá aposentadoria, porque a pessoa já fez, já trabalhou para isso, mas muitos não estão entendendo como usar o dinheiro da aposentadoria. Pai amado, Pai querido, tome em tuas mãos que as pessoas que estão ansiosos para que possam dizer a carta da aposentadoria chegou. Está nas tuas mãos, Senhor. Dá fé a esse povo. Quanto mais nós buscarmos e orarmos, mais o Senhor vai fazer por nós. A caneta está na mão de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem trabalha, é Deus que executa as coisas. Às vezes as pessoas assinam sem saber por que está assinando, por que está acontecendo. É nosso Deus que está fazendo.
Entregamos nas mãos do Senhor também pessoas que trabalham em lugares os quais estão sendo muito, muito, como eu digo, está sendo muito visitado pelas pessoas que estão precisando de documentação, mas elas não têm como fazer documentação, porque a documentação é tudo restrito, é tudo coisa que tem ordem, né? Então, coisas que não saem de qualquer jeito, mas que nós possamos aprender a esperar, que o Senhor possa nos dar a graça de nós estarmos cada dia mais fazendo aquilo que é necessário. Deus da glória, Espírito Santo de Deus, entre em todos os lugares que tem criança, em todos os lugares, Pai amado, Pai querido, que tem pessoas as quais necessitam de estar guardado pelo Senhor. As crianças, Senhor, principalmente, porque as crianças são inocentes e as coisas acontecem com elas, porque muitas vezes elas não entendem o que estão falando com elas. Por isso eu coloco em tuas mãos. Cobre as crianças com teu sangue, meu Pai. Dá livramento a essas crianças, que nós possamos como eu sempre digo, adotar as crianças em nossas orações. Tem acontecido coisas que só o Senhor para ter misericórdia. Meu Deus, guarda as crianças, guarda os adolescentes, guarda os jovens, livre da tal da depressão, livre da tal, Pai amado, da ansiedade, livre, meu Deus, da aflição, livre, Senhor, do inimigo das trevas, o qual tem, Pai amado, Pai querido, falado no ouvido de criança, feito coisas com crianças que leva as crianças a se perderem também. E as pessoas que são usadas pelo inimigo, que tem também usado as crianças. Pai amado, Pai querido, mais uma vez eu te peço, tira todo o vício, papai, desse povo, para que esse povo possa encontrar um lugar certo para ficar. Papai, pessoas que dizem que já aceitou o Senhor, mas está, Pai amado, Pai querido, ainda fazendo coisa errônea, ainda fazendo coisa que não é do agrado do Senhor. Clama ao Senhor também, pessoas que estão em cima de um leito, que o Senhor permitiu, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, pôr na mente dessas pessoas o que elas precisam acertar com o Senhor, o que elas precisam pedir perdão ao Senhor, para que o Senhor possa trabalhar na vida dessas pessoas. Pai querido, Pai amado, Pai santo, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, na vida de cada um, jogando por terra todo mal, entrando nos seus templos, Pai, fazendo aquilo que o Senhor precisa fazer, que nós precisamos aceitar também, em nome de Jesus, e entender o que o Senhor está fazendo, que o Senhor vai nos explicar, eu creio. Meu Deus, tome em tuas mãos as pessoas, mulheres grávidas, principalmente aquelas que têm passado muito mal, não estão entendendo, Senhor. Talvez é pela idade, né, não está entendendo o que é, porque quer tomar medicamento, que está se sentindo mal, mas tem mulheres grávidas têm muito medicamento que não pode tomar por causa da criança, a pessoa não está entendendo. Então, tem que entender, as pessoas precisam entender que não é desse jeito, é do jeito que o Senhor quer. Então, Senhor, está nas tuas mãos. Meu Deus, aquelas pessoas que necessitam, Pai amado, Pai querido, de um refúgio e não estão encontrando um refúgio que é no Senhor. Elas querem saber dos outros fazerem, mas elas mesmas não fazem. Elas querem sair daqui, ali, dali e aqui. Eu vou na casa de fulano, vou pedir perdão, vou pedir ciclano, mas o refúgio bem presente na nossa vida é Deus. Então, por que nós não podemos conversar com Deus? Por que nós não podemos falar com Ele? Mas eu não sei orar, sabe sim. Só falar, começar a conversar, você não sabe conversar? Quem sabe conversar, fala com Deus. Quem não tem voz, que é mudo, pensa que o Senhor vai ouvir. O Senhor ouve até mesmo gemidos, o Senhor, até por a lágrima, o Senhor atende as pessoas. Então vamos falar com o Senhor, vamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos segurar, nos dar força, coragem, em nome de Jesus, nos dar fé para vencer as coisas do dia a dia. Todos estão precisando do Senhor, toda a vida está difícil, não é só uma, todas as vidas estão difíceis, mas que o Senhor possa nos dar aquilo que nós necessitamos, a graça de estar na presença dEle e buscando cada dia. Tem mães que estão chorando toda madrugada atrás da vida dos seus filhos libertas. Mas nem por isso elas têm murmurado. Mas a gente sabe que elas estão ali, depois de meia-noite, elas estão de joelho dobrado, clamando pelos seus filhos. Então o Senhor tem visto. Uma hora o Senhor crê que o Senhor vai libertar, porque o Senhor é Deus da libertação.
e que nós possamos viver para o Senhor não só hoje, mas por toda a nossa vida. Entrego nas mãos do Senhor aqueles que estão acamados, aqueles que estão em casa acamados, aqueles que estão, aleluia, não estão em casa, mas estão também nos hospitais já entregamos, mas também aqueles que estão de idade, que têm que tomar conta, né? Ter pessoas tomando conta, que o Senhor possa cuidar de cada um tomador de conta dessas pessoas e que o Senhor possa dar vida, coragem, vigor, esperança e também que as pessoas possam ter amor pelo trabalho, não ficar, vai hoje, amanhã não vai, depois não vai, não, que possa ter amor pelo trabalho, porque é dali que sai o sustento. Então, se não se sustenta, se sair dali, talvez nem ache um lugar tão fácil para trabalhar. E nós precisamos guardar isso na nossa mente, porque quando a gente trabalha assim, a gente tem que saber que o Senhor fala na palavra dele, o operário é digno do seu salário. Então, quer dizer, nós precisamos trabalhar para nós comermos suor do nosso rosto e não ficar falando muitas vezes coisas que é mentira. Nós temos que falar a verdade. E aquelas crianças que estão passando por adversidade, crianças que estão com problema no pulmão, problema de gripe que não vai embora, uns problemas assim, que coisa que não está querendo ir embora. Só o Senhor sabe por quê. Mas entrega em tuas mãos para que o Senhor possa dar estratégia para que possa, em nome de Jesus, a gente, ajudar no que for preciso. Tudo isso nós entregamos em tuas mãos, Pai. Continua cuidando, zelando, nos dando força, coragem, abrindo nosso entendimento, passando o renovo espiritual em todas as manhãs, como o Senhor sempre passa, e nos renovando para que nós possamos cada dia falar com o Senhor. E aquelas pessoas têm pedido oração, mas não tem pedido oração, mas não tem coragem de achar o link da oração para orar. Eu peço, Senhor, liberta, cura, salva, toca da saúde, toca onde é necessário, toca na ansiedade, dá um pouquinho a hora põe na minha vida que eu não tô. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse povo quer, Jesus? Tem misericórdia. Tem hora que a gente fica até preocupados, porque não sabe o que o povo quer. Então, que o Senhor possa tocar em cada um no dia de hoje, é aonde é necessário, aqueles que estão no alto da lavoura, onde estiver, o Senhor toca e resolve aquilo que eles precisam, segundo a vontade do Senhor. Tudo isso eu te peço, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e alçar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror
Então, nós sabemos que a palavra do Senhor é pura, mas para isso nós temos que crer nela. Então, vamos crer no Senhor, crer na palavra do Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém.